Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 11 ao 14, que vai nos dizer assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, o quanto Gideão ele estava entristecido, o quanto ele estava cansado por ver ali os midianitas oprimindo os israelitas. Foram 7 anos de opressão. Não foi fácil contemplar aquela opressão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus havia escolhido Gideão para algo grande naquele tempo. Aqui eu vejo que Deus, no tempo de exaustão, quando nós estamos mais cansados, quando nós estamos pensando que nada vale a pena, quando nós estamos achando que nada vai mudar, que nada vai ser transformado, é aí que o Senhor chega para determinar o livramento. É aí que o Senhor chega para determinar a nossa vitória. Era isso que estava acontecendo aqui. Deus havia escolhido Gideão para uma grande missão, mas nem Gideão acreditava naquela missão. Por quê? Porque Gideão estava olhando para aquilo que era humano. Tem pessoas aqui que têm de Deus promessas. Deus liberou palavras sobre a sua vida, mas você nesse momento está como Gideão. Neste momento você está dizendo: do que vale promessa? Do que adianta o que Deus falou se parece que nada se cumpre? Se parece que Deus me esqueceu. Você pode ter entrado aqui, meu irmão e minha irmã, com um sentimento de tristeza, pensando que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, ou que não vai cumprir a boa palavra dele na tua história. Mas eu quero lhe dizer que da mesma forma que o Senhor visitou a Gideão, ele te visita com esta resposta para te dizer que ele vai cumprir a promessa, que ele não te esqueceu, que ele não te abandonou, mas que ele vai surpreender o teu coração. Declare comigo: Deus vai surpreender o meu coração, ele vai cumprir a promessa. Deus vai surpreender o meu coração, ele vai cumprir a promessa. Lá estava Gideão malhando trigo no lagar para se salvar dos midianitas. Irmãos, era grandiosíssima, era terrível a opressão que os israelitas, eles estavam passando por causa dos israelitas. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram covas para que eles pudessem habitar. Era tão grande a opressão, meu irmão e minha irmã, que nem Gideão acreditava mais que aquela situação seria transformada. Muitas vezes, irmãos, quando Deus tem promessa na nossa vida, como Deus tinha promessa na vida dos filhos de Israel, muitas vezes vai parecer que não vai acontecer nada. Muitas vezes o cenário vai ser contrário, mas eu quero lhe dizer que está chegando o momento de Deus se levantar ao seu favor. Gideão não sabia, mas Deus já havia preparado tudo. Deus está dizendo para pessoas aqui que estão exaustas: eu já preparei tudo, Ramam Tchurabai. Você não vai ficar na exaustão. Você não vai ficar no chão prostrado, cansado e cansada, pensando que não há saída, pensando que Deus ele não vai fazer o impossível acontecer, pensando que não tem mais jeito para a sua situação. Eu quero lhe dizer através dessa palavra que o mesmo Deus que escolheu a Gideão para aquele tempo, um tempo muito dificultoso, um tempo muito difícil, Arabaia Cantorasto, ele também te escolheu. Deus te escolheu nesse tempo difícil. É no tempo difícil, é nos tempos de dificuldade que Deus resolve manifestar a glória dele na minha e na sua vida. Não pense que não tem mais jeito porque você está olhando para o cenário. Era isso que Gideão ele estava fazendo. Gideão olhou para aquilo que estava diante dos olhos dele.
E ele disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ou seja, porque tudo isso está acontecendo conosco, porque os midianitas, eles se levantam contra nós de maneira terrível. Os filhos de Israel, eles estavam debilitados por causa da presença dos midianitas. Tem pessoas aqui que dizem assim: se Deus tem promessa na minha casa, por que tanta luta nela? Se Deus tem promessa neste casamento, porque a cada dia que passa parece que as coisas estão piorando. Se Deus tem promessa na minha vida, porque tudo é contrário, ou até mesmo porque tudo é mais difícil para mim do que para os outros. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que não importa como está o cenário, o Deus que cumpriu a promessa, o Deus que falou que livraria os filhos de Israel das mãos dos midianitas, usando Gideão como instrumento, é o Deus que te visita dizendo para você: você é meu instrumento. Você é meu instrumento. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão do ministério. Eu não abro mão da família. Eu não abro mão da tua história, porque você tem um valor. Tá exausto, tá cansado, não está entendendo nada, Arabaia Cantorasturianda. Estava pensando em desistir, mas o Senhor está dizendo: eu te fortaleço, porque eu sou contigo. Esta palavra está te fortalecendo e te encontrando da mesma forma que o Senhor encontrou a Gideão e disse para ele que o Senhor estava com ele. O Senhor é contigo, homem valente. Deus está dizendo para você: o Senhor é contigo, mulher valente. Você não vai desistir. O Senhor é contigo, homem valente. Você não vai parar. O Deus de promessa me trouxe aqui porque Ele conhece a tua exaustão. Ele sabe o tamanho da dificuldade que tem se levantado a ponto de você pensar em deixar tudo. Eu quero lhe dizer que aquilo que você entrou aqui pensando em desistir, aquilo que está no seu coração que você venha parar, você não vai parar, você não vai desistir, mas você vai continuar firme com um propósito o qual o Senhor designou para a tua vida. O Senhor diz para você: não, eu não te esqueci, eu não te abandonei, mas eu sou Deus de cumprimento de palavra, mas eu sou Deus de cumprimento de promessa. Declare comigo: meu Deus é um Deus de palavra. O meu Deus é um Deus de palavra. Harabai de rasturi andarai. É um Deus que vela sobre aquilo que Ele fala, meu irmão. É um Deus que vela sobre aquilo que Ele fala, minha irmã, para cumprir. A boa palavra de Deus vai se cumprir. Aquilo que Deus determinou para você, para a sua casa, para a vida dos teus filhos, vai se cumprir, porque Deus é Deus que fala e que cumpre. Gideão, ele estava entristecido. Gideão estava olhando para o momento. Gideão chegou a perguntar para o Senhor: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, ele estava se sentindo tão desamparado que ele chega a perguntar para Deus: cadê os feitos do Senhor que os nossos pais contam? Cadê o que o Senhor fez tirando os filhos de Israel com o braço forte do Egito? Agora a gente não consegue contemplar isso. O que a gente vê é que o Senhor nos esqueceu, nos abandonou. Você tem pensado dessa forma? Gideão estava exausto. Tem pessoas aqui que estão exaustas porque é luta no casamento, é luta nas finanças, é luta na saúde, é levante daqui, é fofoca dali, e você diz: meu Deus do céu, parece que eu não vou conseguir suportar, parece que eu não vou conseguir viver os propósitos do Senhor, parece que eu estou abandonada, parece que eu estou abandonado, e o Senhor está dizendo: eu não te deixei, eu não te desamparei, eu vou cumprir a boa palavra da mesma forma que eu encontrei, diz o Senhor dos Exércitos, a Gideão. Eu te encontrei também, eu vou cumprir aquela boa palavra, eu vou fazer a promessa acontecer, porque eu sou Deus de mistério. No momento da tua exaustão, no tempo que você pensa que não tem mais jeito, que você está mais exausto, é no momento em que o Senhor chega e determina para você a resposta, é no momento em que o Senhor chega e surpreende o teu coração, porque Deus, Ele vai fazer surpresa ao coração de pessoas aqui que estão cansadas, a coração de pessoas aqui que estão exaustas. Deus, irmãos, Ele nos conhece. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso íntimo. O Senhor conhecia o íntimo de Gideão.
E quando a gente olha humanamente falando, e a gente vê o Senhor chamando Gideão, irmãos, de homem valente, a gente não consegue entender, na verdade, é porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus sabe, irmãos, aquilo que a gente não sabe, na verdade. Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo. Ele diz pra você: eu já te conheço, minha filha. Antes de você ser formada, antes de você estar nessa terra, meu filho, eu já te conhecia. Irmãos, Deus conhece o nosso profundo e Ele conhece também a nossa estrutura. Deus não permite nada que a gente não venha suportar. Declare comigo: o meu Deus conhece a minha estrutura. O meu Deus conhece a minha estrutura. Irmãos, Deus não permite nada que venha fazer a nossa fé sucumbir. Se Ele te permitiu passar por lutas, se Ele permitiu alguns levantes na sua vida, Ele quer te ensinar algo. Os filhos de Israel passaram por 7 anos de opressão terrível, porque eles precisavam aprender a valorizar a presença do Senhor. Eles precisavam aprender. Porque todas as vezes que os filhos de Israel eles caíam, Deus permitia com que eles viessem a ser afligidos para que eles pudessem se voltar ao Senhor. Tem momentos que Deus permite as aflições e nós pensamos que é um castigo, mas não é. É um cuidado de Deus, irmãos, para que a gente não venha apostatar a nossa fé. É um cuidado de Deus para a gente não vir a sucumbir. Porque Deus, Ele está cuidando de pessoas aqui, nesse exato momento, nos mínimos detalhes. Essa palavra é uma resposta de Deus para você mesmo que está exausto. Para você mesmo que está cansada, que entrou aqui pensando em parar. O Senhor disse no versículo de número 14 para Gideão, o que Ele agora também está dizendo para você, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, Gideão ia na força que ele tinha. Quem era que estava capacitando Gideão? Era Deus. O Deus que escolhe, irmãos, é o Deus que capacita. O Deus que escolhe é o Deus que fortalece. Hoje eu vejo Deus fortalecendo pessoas. Hoje eu vejo Deus capacitando pessoas aqui, neste exato momento, para que você possa viver os projetos, para que você possa viver os planos, porque a exaustão, muitas vezes, tem tentado tomar conta de você. E você tem pensado: se o Senhor é comigo? Muitas vezes, irmãos, vem as setas sobre a nossa mente, os bombardeios do inimigo, e começa os questionamentos e as dúvidas dentro de nós. Se o Senhor está comigo, por que isso está acontecendo? Se o Senhor me escolheu, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes as dificuldades são para que Deus possa se manifestar de maneira extraordinária para nós e mostrar para a gente que nós somos dependentes dele. Gideão havia sido escolhido, mesmo sendo incapaz. Pessoas que entraram aqui são incapazes de fazer o que Deus falou. Nós somos incapazes. Quando Deus nos escolhe, irmãos, a capacidade, a força vem dele. Ele está lhe fortalecendo. Hoje ele te trouxe aqui para lhe dizer: mesmo na sua exaustão, eu vou cumprir a boa palavra. Mesmo na sua exaustão, eu vou cumprir aquela promessa antiga. Ah, Deus, mas é tanto tempo de opressão, mas é tanto tempo de sofrimento, mas é tanto tempo a gente olhando para a situação e achando que não tem mais jeito, e o Senhor está dizendo: é porque no meu tempo, tudo no meu tempo é perfeito. Havia um tempo para que os filhos de Israel recebessem a libertação dos midianitas. Há um tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus está chegando. Você pode achar que não, você pode pensar que agora que não tem mais jeito, e o Senhor está dizendo: da mesma forma que Gideão pensou, você pode até pensar achando que não tem jeito, achando que o Senhor te esqueceu. Ah, se o Senhor está comigo, ah, se o Senhor quisesse cumprir a minha vida, talvez esse é o seu pensamento. Se o Senhor realmente tivesse me escolhido, eu não estava passando por isso. Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele está no controle de tudo, que Ele te escolheu sim, que esses pensamentos contrários Ele está repreendendo, e Ele está dizendo para você que Ele vai cumprir a boa palavra, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Por isso hoje Ele te fortalece. Deus trouxe pessoas aqui para serem fortalecidas por Ele. Gideão primeiro recebeu uma palavra de encorajamento, para depois ele cumprir o que Deus havia designado. Você vai observar que na vida dos homens de Deus, naqueles que Deus havia escolhido para grandes propósitos, na palavra do Senhor, você vai observar que primeiro eles são encorajados pelo Senhor, para depois cumprirem a missão. Pessoas aqui estão sendo encorajadas através dessa palavra. Declare comigo: eu recebo coragem para cumprir os propósitos de Deus. Eu recebo coragem para cumprir os propósitos de Deus. Gideão,
Ele primeiro recebeu a palavra do Senhor diretamente. Depois que Gideão recebeu a palavra diretamente do Senhor, a Bíblia diz que Deus mesmo deu vitória para Gideão, porque o Deus que manda é o Deus que garante. Nós sabemos que Gideão ele venceu a batalha com 300, com pouco. Deus não deixou muitas pessoas descerem a batalha juntamente com Gideão, porque a glória, a honra daquela batalha seria do Senhor. Não é a sua própria força. Tem portas que Deus fecha. Tem momentos que a gente acha que não tem mais jeito, como Gideão estava aqui pensando. Mas é nesses momentos, irmãos, que o Senhor ele glorifica o nome dele na nossa vida e nos mostra que não é sobre nós, é sobre ele. Declare comigo, o milagre não é sobre mim, é sobre Deus. O milagre não é sobre mim, é sobre Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm uma ideia errônea. Pensa que é você que vai cumprir o milagre, por isso que fica exausto. É por isso que fica exausta, porque fica muitas vezes tentando fazer as coisas acontecerem, sabe? Tentando com a própria força dar uma ajudinha ao Senhor. Deus está dizendo, eu não preciso de ajuda para operar milagre, eu só quero que você creia. Eu só quero que você tenha fé, convicção naquilo que eu falei contigo. Porque eu sou Deus de cumprimento de palavra. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que fala e cumpre. Eu sirvo a um Deus que fala e cumpre. Gideão só precisava se posicionar e crer. Você só precisa se posicionar e acreditar. Porque Deus vai cumprir a boa palavra. Você pode pensar que Deus não vai fazer nada acontecer, mas eu quero lhe dizer que o mesmo Deus que cumpriu na vida de Gideão, o mesmo Deus que tirou os filhos de Israel da opressão dos midianitas, por mais que humanamente falando fosse impossível isso acontecer, porque era uma numerosa multidão que se levantava contra os filhos de Israel, e os filhos de Israel estavam muito debilitados, por mais que humanamente falando fosse impossível Deus dar vitória ao seu povo, Deus deu. Eu quero lhe dizer que por mais que seja impossível essa vitória chegar, se apegue à palavra. Se apegue à promessa. Declare comigo, eu me apego à palavra. Eu me apego à palavra. Se apegue à palavra e não ao cenário. Porque da mesma forma que Deus cumpriu, que Deus disse a Gideão a respeito dos filhos de Israel, Deus vai cumprir aquilo que ele lhe falou. Porque Deus é fiel para cumprir cada palavra, independente do que o cenário esteja mostrando. O cenário pode ser totalmente contrário. A boa palavra de Deus, ela se cumpre hoje. Deus te encontra no teu cansaço e diz para você que o Senhor é contigo, homem valente e mulher valente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por encorajar os teus filhos, Pai. Obrigada, Pai, por esta palavra, meu Deus. Obrigada por nos lembrar que o milagre quem faz é o Senhor. Nós só nos posicionamos e é o Senhor quem cumpre a boa palavra. É o Senhor quem faz o impossível acontecer, Pai. Que assim como o Senhor deu vitória aos filhos de Israel, mesmo que humanamente falando fosse impossível, que o Senhor venha nos dar vitória, que o Senhor venha nos visitar, que haja resposta, meu Deus amado, como houve resposta para os filhos de Israel. Que os teus filhos entendam, Pai, que cada momento de dificuldade é um aprendizado, mas depois da dificuldade, tem cumprimento de palavra, tem cumprimento de promessa. Depois o Senhor está visitando os teus filhos, meu Deus amado. Depois de toda a luta e dificuldade, o Senhor visita com vitória, com resposta, com porta aberta. Vai anulando agora, meu Deus amado, todo mal contra nós. Vai desfazendo, meu Deus amado, todo espírito maligno que tenta paralisar, todo espírito maligno que tenta desanimar. Que o Senhor venha dar força, vigor, ânimo e coragem, porque o Senhor escolheu pessoas aqui, como o Senhor escolheu Gideão para coisas grandes, Pai. Mesmo que tudo seja contrário, que eles se apeguem à tua palavra, porque ela se cumpre, o teu nome é glorificado, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve
devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, e que os teus filhos saiam daqui com posse de bênção, com posse de força, de graça, de sabedoria, de refrigério, meu Deus amado, de resposta dos céus, porque o Senhor é um Deus que fala e que cumpre a tua boa palavra, que eles não se apeguem ao cenário, mas se apeguem à tua palavra. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus disse para você que é a boa palavra dele que vai fazer o milagre acontecer. Não é o seu cenário contrário, não é aquilo que você está vendo diante dos teus olhos, humanamente falando, mas é Deus quem vai fazer o milagre acontecer na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.